Olá pessoal, bem-vindo. Meu nome é Leandro Murata, atualmente estou como presidente da Associação Goiana do Ministério Público. Estamos aqui no nosso podcast, direto ao ponto. Hoje um episódio bastante especial e diferente, com grandes convidados aqui, excelentes colegas, Dr. Mário, Dr. Publio, mas eu já vou tirar o doutor já, pelo episódio e pela admiração e proximidade que eu tenho, que tenho vocês como referência e como grandes amigos também. Né? O episódio, ele, como eu disse no início, ele é um pouco diferente hoje, né? Nós costumamos falar um pouco da carreira do Ministério Público, dos projetos, da atuação, né, funcional, mas é importante também esclarecer para todos que acompanham, né, e muitos pediram isso, saber dos impactos, né, da carreira do Ministério Público na nossa vida. E aí nós temos aqui o nosso grande Mário, que foi o idealizador, né, desse episódio aqui, com a temática que é causos da vida no Ministério Público, né? É isso. Então, antes de iniciar, eu vou pedir para cada um se apresentar aqui. Vamos seguir a antiguidade? Pode ser? Então, Mestre Publio. Mas logo no início, assim, entrega. Assim. É isso aí. Publio Lentulus Rocha. Prazer estar aqui, Leandro. Mário Henrique, diletos amigos, excelentes colegas que têm minha admiração verdadeira. Adentrei a carreira do Ministério Público nos idos de 1999, em maio de 1999. Vim da carreira da Defensoria Pública e antes disso da advocacia. Entrei em 99 no Ministério Público, consegui me titularizar a primeira vez na comarca de Itajá, depois de ter atuado em várias comarcas como substituto, Mozarlândia, Abadiânia, etc. E Itajá, Jussara, Jaraguá, Caldas Novas, Goiânia. Atualmente eu ocupo a 62ª Promotoria de Justiça de Goiânia. Atuação criminal, crimes punidos com reclusão e detenção, com assento perante a 8ª Vara. Além disso, atualmente substituo na 44ª Procuradoria de Justiça. Enfim, essa é a breve apresentação. Devolvo a palavra, presidente. Grande Público. Agora, Mário, faça a sua apresentação, por favor, meu amigo. Obrigado, presidente. Uma alegria fazer parte desse evento aqui, patrocinado pela GMP, e obrigado por ter acolhido essa sugestão e ter convidado o querido Publio para participar. Nos conhecemos há 26 anos, mais ou menos, Bota né, tempo Publio? nisso. Então, quer dizer que a gente já está um tanto jurássico no Ministério Público e, de fato, a gente agrega a nossa carreira também, a nossa vida, que se vai ou é construída a partir deste lugar que é o Ministério Público. Eu ingressei em 2000, agosto de 2000, depois de algumas substituições que foram poucas, logo me titularizei no Norte, fui para Formoso das Trombas. Lá eu fiquei um ano, tive o prazer de conhecer Trombas, Montevidéu do Norte, Mata Azul, colado no Tocantins. E depois, como eu já respondia por Minasul, porque o Zé Carlos tinha se removido, enfim, eu resolvi então me promover para Minasul, onde fiquei mais um bocado de tempo. E ali a Jurupoca pia. Minasul nos idos de 2001, 2002, 2003, era muito trabalho, e lá eu me formei promotor de justiça. A bem da verdade, minha grande formação na carreira foi em Minasul. E depois eu despenquei para Rio Verde, né? E em 2006, salvo engano. E lá também foi uma cidade de muito aprendizado, outras complexidades, né? Muito poder econômico envolvido, enfim. O fato é que, então, a minha mãe adoeceu e eu sou de Catalão. E surgiu uma vaga por remoção para Catalão. Então, eu tive a ocasião de levar meus 2 filhos para Catalão em 2010 e ela faleceu em 2012. Aí, nesse intervalo de tempo, eu fiz algumas coisas pelo CNMP também, que foi uma experiência super enriquecedora, inspeções no Brasil todo, alguns procedimentos administrativos disciplinares em que a gente vê que os caras são extremamente criativos. Como tem gente criativa nesse MP. E aí, à época, minha mãe faleceu, eu estava naquela, sabe, bad total. O Lauro me chamou, falou, não, por que você não vem dar uma formatada no grupo de controle externo? E aí a gente criou aqui o GCAP, à época,
você sabe muito bem do que se trata. E foi interessante. Depois GAECO, então me removi para Inhumas, porque já que eu estava na capital, então já tinha que ficar na região metropolitana de algum modo. E depois, em seguida, me promovi para Goiânia em 2023, para a 72ª. É uma promotoria muito diferente, porque ela atua no regime aberto e no livramento condicional, né? Então, eu já sou a parte da liberdade na execução penal. A execução penal tem que visar a liberdade, né? Mas ali é a porta de saída. E estou muito feliz por lá. Tem uma colega maravilhosa que é a minha gêmea na promotoria, que é a Fabiola. Então, a gente trabalha super bem na 3ª VEP. Basicamente, em resumo, é essa pequena história. Você esqueceu de, lógico, currículos invejáveis, mas o Mário tem algo no currículo. Ele esqueceu de falar que é o principal. Que ele foi examinador de concurso e foi responsável por me aprovar no concurso. Você que é culpado. A única falha dele no Ministério Público foi essa. Você sabe que eu conheço o Murata de antes de entrar no Ministério Público. A gente já se conhecia antes. Até em festas e tal, né? Ele era servidor era analista, do Ministério Público, ele era analista e a gente se conhecia pessoalmente, eu acho fora do trabalho. Eu acho que o bom examinador é aquele que não atrapalha a chegada dos bons talentos. Isso. Né? Eu posso ter sido bom porque eu não atrapalhei a sua chegada, porque aquele examinador que se coloca muito acima do candidato, ele exclui pessoas que são muito melhores que aquelas que ele está examinando. Exatamente. Não é não? Exatamente. É bom raciocínio. E o Murata é um grande valor que nós acolhemos no Ministério Público. Né? Não à toa que, né, hoje é o nosso presidente. Está falando porque está gravando isso daí só. Bom, então a gente está aqui para conversar de causos, né, da vida do Ministério Público, porque, sem dúvida alguma, a nossa carreira, a nossa atuação impacta, né, nas nossas vidas, né? Isso é inegável. E eu queria saber de você, Mário. Tem algum episódio que te marcou na sua carreira, na sua brilhante trajetória, né? E até quero só fazer uma observação aqui antes de passar a palavra para você, que assim, vocês foram, lógico, são grandes amigos e grandes colegas que eu admiro, mas foram escolhidos a dedo não só por mim, mas pela classe, porque vocês juntam 3 coisas muito importantes. Primeiro que vocês têm muito tempo de carreira, né? Então vocês têm muita história para contar. E, segundo, vocês nunca perderam aquela identificação com o Ministério Público, né? O comprometimento, que é normal do ser humano, né? A gente vai, o tempo vai desgastando, a gente vai cansando. E vocês não, assim, eu vejo a atuação de vocês e os colegas todos. Mas eu falo a classe, né? Ver assim, vocês com sangue nos olhos mesmo, assim, querendo fazer as coisas, que parece que está no começo de carreira ainda. Eu fico impressionado com tudo isso. E o terceiro, que aí eu vou dar um toque pessoal, mas muitos colegas falam que mesmo assim, né, com todas essas situações, várias experiências, uma trajetória já longa, com uma atuação engajada, vocês não perdem a humanidade. Assim, vocês são colegas assim, que são muito humanos, não perdem a leveza e por isso estão aqui hoje para contar aqui essas histórias, essas experiências. E aí, fazendo já... né, depois dessa introdução, Mário, eu queria que você contasse aí alguma experiência que você teve na sua trajetória, que te marcou e que seria possível compartilhar aqui com a gente, né? É delicado. É tudo muito delicado. É muito delicado. Porque de fato, eu e Públio, assim, e você também, a gente teve uma atuação aguerrida, né, na carreira. E há alguns episódios interessantes na carreira que acabam nos forjando como pessoas, né? Isso. E como membros do MP, aquilo que acontece lá atrás, acaba quando você vê, você tá... Impacta, né? Então, certa feita, havia sido abatido a tiros um senhor, e senhor bastante, uma figura importante, né? Tinha sido assassinada na zona rural, de difícil acesso e papapá. Mataram esse senhor, pai de uma figura importantíssima no estado de Goiás. E o que fizeram? O que a Secretaria de Segurança Pública fez naquele afã de dar uma resposta quase que imediata ao homicídio? Deslocou para lá um delegado para a comarca, um delegado que já tinha passado por lá na condição de policial militar e ele era o cão chupando manga. Brabíssimo. Resolvia tudo daquele jeito que a gente sabe. Né?
Pois bem, e ele então foi destacado a fim de encontrar e prender os malfeitores, custasse o que custasse. E, obviamente, esses malfeitores foram, né, os homicidas foram identificados, presos, até aí tá tudo bem, não precisa flagrante, para que flagrante, né? Presos, amarrados, amarrados e circularam com essas pessoas presas na caçamba de caminhonete Tá brincando. aberta. Mas isso depois de sessões importantes de tortura. Sessões muito importantes de tortura, né? Aí eu tava no recesso e tinha eu não posso contar o nome do colega, mas ele é bom demais. Ele é uma pessoa fora de série, temos uma forte amizade até hoje, apesar de nos vermos pouco. Ele estava respondendo. O que esse colega fez? Soube do fato, estava respondendo pela comarca. Ele soube do fato e já requisitou as perícias básicas ali a fim de atestar a materialidade e me contou e me ligou. Falou, ô, Marco, aconteceu isso, isso e isso, a materialidade já está provada e tal. Eu falei assim, então tá, né? Já na semana seguinte eu já estava voltando, né? Ainda a situação tudo muito precária, promotoria precária, tudo precário. Eu falei assim, cara, eu tenho que ouvir esse povo. Né? Cocei a cabeça, como é que eu vou ouvir esse povo? Né? Eu peguei uma máquina de datilografia, certo? E fui para dentro da unidade prisional. Fui para dentro da unidade prisional e reduzi a termo o depoimento dessa turma, né? Batendo máquina. Aí eu dou graças a Deus ao meu pai e ao meu avô, que me ensinaram a datilografia na Hamilton, né? E depois eu fiz um cursinho no SESI, lá em Uberlândia, durante a faculdade. E o fato é que eu datilografava mais ou menos, pô. Não era ruim, não. Pois bem, reduzi a termo aquilo ali, e eu já tinha materialidade provada e tal, e eu vi os órgãos genitais de um dos presos, parecia uma berinjela, sabe? O negócio estava realmente muito feio, muito triste, né? Aí, bom, não tinha PIC na época, não tinha portaria, não tinha nada na época. Mas eu estava lá com a documentação suficiente para demonstrar a justa causa para o ajuizamento de ação penal pela prática de crime de tortura. Aí de repente, me chega um comentário de que aquela autoridade que tinha feito o que fez seria destacada definitivamente para a cidade onde eu estava atuando. Me lembra a época quem era o nosso corregedor? Edson Miguel. Cara bom demais. Nota 10. Desembargador Edson Miguel. Hoje, né? Na época, nosso corregedor, eu liguei para ele, Edson, cara, tô desesperado aqui. Tá acontecendo isso, isso e isso, eu já fiz isso, isso e isso. Mas tem um jeito. Oferece denúncia. Aí eu disse, uai, então tá, né? Se o corregedor falou pra oferecer denúncia, eu ofereci denúncia. Cara, denúncia recebida. Denúncia recebida contra dois, contra a autoridade e contra um dos parentes do falecido. Né? Denúncia recebida, e aconteceram algumas coisas muito curiosas durante a instrução. Como, por exemplo, eu pedi por precatória, porque os caras estavam presos em outra cidade, para que um deles fosse submetido a um exame por um neurologista, porque havia indícios de que eles tinham se tornado impotente em razão das sessões de tortura. De alguma sequela. Sequela grave. Aí, cara, o juiz devolve a precatória dizendo o seguinte, que não havia no sistema público um urologista, mas que tinha um lá na iniciativa privada que estaria apto à realização desse exame, que custava à época tipo R$10. Eu peguei uma nota de R$10 do bolso, grampeei na precatória e falei assim, peço a devolução para que é? Não, é verdade. Eu falei, não, se o problema da prova são R$10, cara, vamos resolver esse negócio. Aí Antes de você continuar, tem que fazer uma observação, porque muitos acadêmicos acompanham e o pessoal que quer a carreira do Ministério Público para esse concurso, ó, quando pedir um exemplo de resolutividade do Ministério Público, esse é o exemplo aí. Ó. Ninguém isso é coisa de que nem eu sabia, vou sabendo agora. Isso é resolutividade. Cara, o fato é que, assim, eu não me lembro se o exame exatamente foi feito, enfim, se eu perdi. Mas aí o fato é que a ação começou a tramitar e o povo foi citado e começou aquele negócio de ouvir testemunho e de repente eu tô lá no gabinete, eu recebo a autoridade que eu estava processando por tortura, eu recebo, e ele diz assim, ó,
você mora em tal casa e você toma cuidado, porque você sai tal hora, tem um cara querendo te matar. Eu falei, nossa senhora. Aí eu casado, exportei a esposa aqui pra Goiânia e fiquei lá eu com um sargento da Rotam, cara. Morando dentro de casa. Eu e o sargento da Rotam por um tempinho. Tudo bem, né? O tempo passa e aí você se remove, promove, vai cuidar de outras coisas da vida e aquilo deixa de gerar, né? Você deixa de acompanhar, porque se a gente tava conversando há pouco, né? Porque se a gente for lembrar de todos os júris que nós já fizemos, a gente endoidece, Enlouquece mesmo. né? Então, tá, cara, de repente eu tô já caminhando pro final, mas essa foi uma época tensa dessa ameaça de morte, porque era uma ameaça consistente, sabe? Contei com o apoio, o Carlos Alberto, salvo engano, Fonseca, estava no CAL, controle externo, né? E ele me deu uma mão, ele que foi... Porque a gente não tinha um aparato de segurança. Isso que eu ia observar. Quem está hoje na carreira não sabe como nessa época a gente era desamparado. Total. A gente não tinha um apoio logístico. Não estou falando de apoio do colega do CAL, nós sempre tivemos. Sim. Perfeito. Mas não nós tínhamos a estrutura que nós temos hoje para esse amparo ao promotor. A gente cuidava de tudo no interior, era com o peito aberto. Não, hoje é relatório de inteligência para lá, para cá, não. Na Os época... grupos de apoio aí é muito bom, são muito bons. Então foi isso, né? Aí foi o Carlos Alberto que resolveu esse negócio para mim, cara. Sou muito grato a ele por isso. E aí eu tô lá em casa, trabalhando noutra comarca, de repente um juiz, grande amigo meu, ele falou assim, você não acredita o que tá na minha mão. Eu falei, o quê? Aquele processo da tortura, nananã. Eu falei, sério, não acabou? Não acabou. Cara, minha frustração, prescrição em abstrato. Prescrição, Mesmo. cara. Aquilo ali foi um balde de água fria. Eu falei assim, cara... Frustração. Mas assim, queira ou não, eu evitei que a remoção da autoridade fosse feita para aquela comarca na ocasião. Dei um susto ali. Eu acho que a gente não pode trabalhar... Eu acho que a grande armadilha para nós do Ministério Público é trabalharmos com a perspectiva do resultado. Isso. A gente tem que acreditar que a eficiência da nossa ação está no trajeto. Sabe? Porque a gente conta com muitas variáveis ali. Sim. Temos que sempre fazer o melhor de nós. Né? E entregar aquilo que é o melhor. Mas se a gente for trabalhar pelos lados, a gente se mata. A minha percepção é que a figura do promotor de justiça, no Brasil, ao contrário do que acontece na Europa, se aproxima mais da figura do advogado do que do magistrado. Como a obrigação do advogado, no real sentido da palavra, é uma obrigação de meio, ou seja, não é uma obrigação de resultado, é uma obrigação de fazer o seu melhor, de fazer tudo ao seu alcance. O resultado independe dele no sentido assim, de que está delegado à terceira pessoa. Né? No caso, o Poder Judiciário. Então, nós do Ministério Público precisamos nos colocar na condição de advogados, no real sentido da palavra. O advogado do povo, da sociedade, mas advogados. Então, nós temos que nos comportar como tal. E é assim que eu penso, porque se nós começarmos a trabalhar em cima de obrigatoriamente só se sentir, nós nos sentimos realizados com resultado positivo, a frustração é inexorável, é axiomática, vem. Então é assim que eu penso que a gente deve agir, como advogados. Eu concordo. Eu concordo também. No começo de carreira eu tinha essa frustração, tive até que procurar terapia, porque não tem jeito, né? Foi o que a gente conversou no começo, né? A gente se envolve muito, né? E se a gente se apega, né, às coisas, assim, fiz tal coisa, mas não deu resultado, mas não dependia de mim, né? A gente tem que ter... A nossa obrigação é isso mesmo, é de meio e é de ação, como o Mário citou aqui. Sua obrigação era de agir, e você agiu, foi perfeito, foi até além, né? Assim, do que das nossas obrigações comuns, até do trivial, né? Foi muito além, foi muito resolutivo, proativo, né? Como no júri, Leandro. Eu sempre fui do júri, agora em Goiânia que eu me afastei. No júri, eu saía frustrado se eu tivesse a remota percepção de que não dei o meu melhor. Não preocupado com o resultado. Olha,
absolveu, desclassificou. isso. Não era isso. Eu saía frustrado se eu achasse. Eu poderia ter feito isso, aquilo e tal. Então, assim, eu sempre, independente do resultado, saía satisfeito, falando, não, eu fiz o meu melhor. Né? Isso. Eu acho que foi assim que eu encontrei o amparo para essa frustração que acomete a todos nós. Não tem jeito. Agora, essa história sensacional, Mário, eu não conhecia essa história. Eu tenho uns altos. E aumenta ainda mais minha admiração, porque assim, isso aí é do ser humano. Né? Quando você passa por uma situação traumática, né, você costuma se fechar, né? Não quer se repetir até viver, né? Dá a possibilidade de vivenciar aquilo, né? O caso, assim, lógico que é muito antigo, mas teve que ficar ali com um sargento, né? Que você disse, morando junto ali, né? Que hoje que valeria uma escolta, né? Que hoje é muito mais organizado, obviamente, né? Mas era um improviso que vigorava agora na imagina, época, ele viveu isso naquela época e mesmo assim continuou atuando e ainda assumiu a coordenação de um órgão de controle externo, atividade policial, GAECO, então essas é impressionante. experiências nos assinalam de tal forma que você começa a agir daquela forma, né? Agora vamos escutar a história do nosso esse aqui. Não, mas eu não tenho. Não tem, doutor. Você fica à vontade, qualquer coisa a gente... Não, assim, a versão, a história do Mário aí é incrível, né? Eu não sabia, Mário, nos conhecemos há tanto tempo e eu não sabia dessas peculiaridades suas, desse comportamento aguerrido seu, mas... Então, eu já sabia que você era guerreiro, mas ao ponto de grampear uma nota de R$10 na precatória e mandar de volta. Toma! É isso, cara. Esse é o problema, está resolvido. Mas em comarcas a gente vive em situações extremas, como essa que o Mário colocou aí. Eu vivi situação semelhante há muitos anos atrás, né? Eu tinha pouco tempo de carreira. Em determinada comarca, que na época foi um alvoroço muito grande, em determinada comarca que eu estava, um bom relacionamento com o magistrado na ocasião, porém, surgiu uma situação em que precisei adentrar com uma ação de improbidade contra dito magistrado. E tal situação gerou uma celeuma tão grande. Na ocasião, não sei se você se lembra dessa situação. Pois em que sofreu um impacto não longe de ficar só na vida profissional, como na vida pessoal mesmo. Afetou de sobremaneira, inclusive dentro da instituição, né? Mas o fato é que depois dessa providência do Ministério Público, a irresignação da pessoa se tornou algo assim... incontrolável, de uma proporção absurda, ao ponto de surgirem histórias que você deve ter ouvido falar, né? Até hoje contada em curso de formação até de delegados. É falado isso em curso de formação. O que acontece se o magistrado manda parafusar a cadeira do promotor? Teve essa história, não teve? Teve muitas outras, mas essa é verdadeira. Teve muita mentira, mas teve essa que é verdadeira. Aí o que ele fez? Chamou para um duelo na rua, ao pôr do sol? Não, eu peguei outra cadeira e coloquei no meu lugar. Ficou a cadeira parafusada lá longe e eu tentei. Mas enfim, então surgiram muitas conversas. Na ocasião, era leitura de manifestos contra a minha pessoa na abertura de júri, sabe? Eram pessoas me seguindo na cidade para pegar informação do que eu fazia ou não fazia, sabe? Então, foi situação extrema, assim, que gerou um impacto muito grande na minha vida pessoal e na minha carreira, né? Posto que surgiram muitas conversas. Vamos lá, fala uma que você ouviu na época. Não me recordo, assim, mas foram muitas mesmo. Foram muitas, né? Sempre o público é aquele. Pois mas o que aconteceu foi só isso. Foi uma irresignação por causa de uma ação. Em função disso, várias representações na corregedoria. Está com a beca amassada, foi fazer júri com a beca amassada, come sanduíche no McDonald's na sexta-feira, sabe? Então, assim, foram coisas assim que foram surgindo, né? Mas, enfim, são situações que a gente vivencia. Como o Mário falou,
e inevitavelmente passam a compor a nossa experiência de vida e nos engrandece, porque se com a idade viesse apenas rugas, né, seria triste, mas graças a Deus tem essa vantagem, né? Vamos colocar assim, essa vantagem. Mas, na ocasião, a situação se tornou insustentável da comarca. Não vou dizer o nome da comarca, não vou dizer o nome, não vou, a gente evitando nomes, até nome de comarca, né? Mas a situação se tornou insustentável e, de certa forma, passa a compor também sua identidade, que é o que o Mário falou, o público é aquele. Pois é, mas a gente vivencia situações assim extremas e é da carreira. Agora o que eu pego gancho no que o Mário estava falando é na solidão que a gente vivenciava naquelas ocasiões, que hoje não. Hoje nós temos todos uns órgãos aqui que dão esse apoio, nos dão apoio técnico, até logístico, até amparo moral, mas na época nós não tínhamos. O Mário falando, pô, a comarca lá, nessa comarca que eu cheguei, eu ficava numa salinha de 3 metros por 2 metros, uma máquina de escrever. Graças a Deus eu também sou bom datilógrafo, trabalhei em cartório, esqueci de falar que eu fui escrevente. Era máquina de escrever, uma secretária cedida pela prefeitura, uma salinha no fundo do corredor, ao lado do banheiro, cedida pelo juiz, e era isso que a gente tinha. Era isso. Ligava para Goiânia, o máximo que você tinha era o CAL, né? Hoje não, hoje você tem todo um amparo, né? Mas na ocasião fez falta. Mas não vou adentrar em mais detalhes do caso, mas foi isso, foi isso. Agora, se me perguntar, o episódio tal... dizem que tem um vídeo, você apontando língua para ele. Eu falei, me mostra esse vídeo. Vídeo existe para que servir de prova. Se não tem esse vídeo, não tem. Não, mas eu soube que tem. Então, assim, a quantidade disso que me disse que surge é incrível. Mas isso é impressionante, porque realmente é o que a gente falou, né? Forja você como profissional e como pessoa também, né? Essa resiliência. Fico imaginando aqui, né? Assim, você cumpriu o seu dever, sua obrigação legal, né? E ter que depois que arcar com todas essas consequências negativas, né? E o Público fala uma coisa importante, presidente, que é esse sentimento de solidão, viu? Eu acho que sentimento de solidão, precariedade de instalações, nas promotorias pelas quais passei, uma delas era a área de depósito do banheiro. Entendeu? Isso era comum na nossa atuação. Falta de materiais. Nós não tínhamos o básico. Funcionários, servidores, não tínhamos servidores. Né? A ocasião que você chegava, você chegava e ficava compartilhando uma sala minúscula com uma secretária cedida. Eu acho que o primeiro assessor, Pulso, não me esqueço, foi a gestão do Saulo. Saulo, 2004. Por aí. Foi. Nem assessor tínhamos, né? Eu lembro na comarca trabalhando de noite até meia-noite despachando processo, sabe? Mas é muito complicado. E a gente vivenciava situações, por exemplo, eu passei um período em Mozarlândia. E eu posso citar como porque é um fato. Na verdade, houve um crime em Canarana, no lado do Mato Grosso, em que os criminosos adentraram a cidade e renderam toda a cidade. E passeavam com o gerente do banco, com todo mundo na carroceria. Tipo um novo cangaço. Na carroceria da caminhonete, desfilando, dando tiro para cima. E esse povo, a informação que a gente tinha é que eles fugiriam para Goiás, atravessando ali por Aruanã. Isso no mês de junho e julho, em plena temporada. O que eu tinha na comarca? Era um sargento, que era o que comandava, e um soldado. Era um sargento e um soldado. É inimaginável isso hoje. Em Araguapaz, que na minha comarca a comarca era Nova Crixás, Mozarlândia, Araguapaz e Aruanã. Era uma província praticamente. E Araguapaz eu tinha um sargento. Sabe, o delegado era um delegado daquele, chamava o antigo calça curta, né, que tinha sido... Entrou sem concurso. Era o que nós tínhamos. Certo? Então, esse desamparo
E não tinha como o Ministério Público me fornecer. Não tinha, porque simplesmente não tinha na estrutura. Os carrinhos do negócio tinham acabado de chegar, né? Corsinhas tinham acabado de chegar. Você falou certinho. Nem 97. o oficial de promotoria tinha para conduzir. O veículo ficava parado. Eu dirigi o Corsinha muitas vezes. Não pode falar isso é infração Não, de Já prescreveu, né? eu dirigi, Tinha uma resolução falando que você não pode dirigir. Mas não né? tinha Eu também dirigi. Tamo junto, pai. Eu também dirigi. Mas, enfim, não podia, né? Até falaram, não pode. Tem uma resolução falando no artigo tal que não pode. No meu curso de formação falaram isso até, né? Porque, não vou citar o nome do colega, obviamente, né? Aí ele falou, mas na minha comarca lá, assim, o oficial de promotoria, ele não enxerga bem, não sei o que, eu corro muito risco, eu não posso dirigir o carro. Aí falaram, não, tá proibido. Não, mas não tinha como. Nós não tínhamos escolha. Uhum. A questão é, para exercício da função, malha ali, né? Na tora. Era assim, tora, era desamparados mesmo. Eu tenho um episódio para contar e eu posso contar a cidade também. Era Minaçu, e aí eu tinha uma treta com o pessoal da carne, cara. Porque eles batiam o gado no mato. Até aí, tudo bem, né? Vai lá, né? A gente não gosta, né? Acontece. Mas era o que tinha para a ocasião, né? Ali, 2001, 2002. Abatia, tipo, às 3 da manhã, descarnava no pasto mesmo e ela levava pra feira. E aquele negócio ficava até, tipo, meio-dia, sabe? Na feira, sem refrigeração. Eu falei, gente do céu, esse negócio não tá certo, né? Você pega o nosso Código Sanitário Nacional, salvo engano, é de 1941. E ele é extremamente rigoroso e tal, mas eu tinha que caminhar numa transição para, né, ajustar ali, conversar com o comerciante. Porque você chegar e falar, tá errado e tal, ele vai falar, não, mas o tataravô fazia desse jeito. O meu avô era leiteiro. Então, eu tive treta com leite também. Mas a treta com a carne foi engraçada, cara, porque você gosta de gato? Gosto. Miau, miau. Pois é. O gato me salvou esse dia. Por quê? Porque eu tava tentando negociar com o pessoal da feira. Não, a gente cumpre aqui todos os requisitos de higiene, nananã. Falei, sério? Não tem jeito. Ou vocês matam o negócio no mato, depois traz pra cá. Isso eu tentando alinhar um matadouro municipal, tentando alinhar com a prefeitura a colocação de balcões refrigerados. Tudo bem, não era o adequado, mas era o menos pior, né? Pois bem. Mas enquanto não saía, o povo queria comer carne, como é que eu ia? O promotor vai chegar aqui e proibir, né? Não existe isso. Pois bem, então vai, negocia dali, negocia colar, chama o povo para audiência pública, conversa, e o povo fazendo de conta que não escuta. Aí, 3 horas da manhã, eu peguei uma câmera fotográfica bacana, não as da Roberta Pondé, porque aquelas são top, mega blaster. Peguei uma câmera fotográfica, Pulso. Por que o Miau me salvou? Cara, eu cheguei lá, na feira, assim, ó, de pianinho, sabe? Pianinho mesmo. Camiseta e tal, discreto. Cara, e de repente eu fotografo um gato lambendo a carne. Nossa. Aí eu chamo o povo pra reunião. Eu falei assim, ó, mostrar pra vocês aqui um negócio. Se isso aqui é padrão de sanitário razoável, nós não temos que discutir o papel desse gato na fotografia. Hoje é inimaginável, né, Mário, a gente fazer diligências, assim, naquela época, a gente saía, eleitoral, quem não sofreu eleitoral? Eleitoral estava em determinada comarca em que a candidatura a prefeito, um lado, era uma pessoa, um político, ou uma política, não vou falar o sexo, deputado ou deputada federal. Deputade. Mas, enfim, entraram com um pedido. Na época, ela apoiava o candidato. Ela não era candidata, ela apoiava o candidato. Fizeram um pedido para um debate. Pô, mas você sabe que na legislação eleitoral, para se fazer um debate, tem uma série de formalidades para ser cumpridas. E o outro candidato não queria participar do debate. Né? Então ele invocou essas irregularidades para falar, não pode ter debate. Só que ele entrou e o outro lá falou, não, nós vamos fazer a entrevista então pelo tempo que seria o debate de 2 horas. Vamos fazer então agora a entrevista por 2 horas, já que o outro candidato não quis vir. Né? Pronto, porém, eu entrei com uma ação eleitoral, nem lembro qual é a ação, eu entrei com uma ação para proibir a realização dessa entrevista, porque o debate não havia sido
solicitado com as formalidades exigidas. Veio a informação de que a entrevista ocorreria. Eu tinha, na época, uma equipe que foi mandada da Polícia Federal com uma delegada, um delegado, não sei, um delegado, um delegado, uma delegada, com uma equipe, né? Eu falei, olha, chamei a chefe da polícia, o chefe da Polícia Civil, a pessoa responsável pela polícia Federal, delegada, chamei, falei, olha, precisa ir lá para coibir isso. Não pode, tem uma decisão aqui falando que já tinha decisão na mão. A juíza tinha dado a decisão falando, olha, não pode. Munido dessa ordem judicial, chamei o delegado e a delegada. Falei, olha, sua equipe vai lá para coibir isso, proibir. Não dá. Não dá porque tem o apoio de determinada deputado ou deputado. Eita. Que pode me prejudicar na esfera federal. Aí você sabe, delegado, nós não temos essa prerrogativa que vocês têm de inamovibilidade, nós não temos garantia nenhuma. Sem problema. Sua equipe está requisitada pelo Ministério Público Eleitoral. Com a equipe, fui lá na emissora, fui no meu carro pessoal, estacionei dentro da garagem, sem fechando a entrada de todo mundo. A equipe veio, adentrei e falei, não vai ter isso aqui, tal. Se for ter, vai ser todo mundo aqui, do senhor, do chefe lá, que era da televisão, que era um tipo, do chefe ou da chefe, que tinha um relacionamento afetivo com determinado interessado. E não vai ter essa entrevista. Senão vai ser obrigado a encaminhar, não vai ser preso, vai encaminhar todo mundo para a delegacia, para a lavratura de um TCO, que por sinal vai levar o dia inteiro para lavrar. Então vai ficar compromissada as transmissões aqui. Aí ele, olha, censura prévia, eu já estava saindo, censura prévia, eu não aceito, porque isso, não sei o quê, falando que é juridiquês. Rapaz, quando eu virei para ele e falei, quando o senhor formar em direito, se submeter a um concurso público, mas falou concurso bom, e for aprovado, o senhor vem discutir juridiquês comigo enquanto isso acontecer, cumpra a ordem judicial. Né? Essa conversa foi simples assim. Nossa, eu deveria ter contado isso, mas aconteceu. Mas o eleitoral sempre tem pegadinha, né? Eu fiquei sabendo uma distribuição de botijão de gás em troca de voto, e aí eu saí para almoçar com o Lênio, Cunha Prudente, querido amigo juiz já falecido. Aí, cheguei a conhecer. O Lênio é uma figuraça. E aí, eu falei assim, cara, tá tendo essa notícia aqui de compra de voto em troca de botijão de gás, que não sei o quê. Na época eu tinha aquela Palha de Venturi, sabe? Um pouco mais altinha, porta-mala grande. Aí terminamos o almoço, o Lênio falou assim, vamos dar uma volta aí e tal, vamos... De repente, a gente dando uma volta, a gente vê um caboclo suspeito carregando um botijão de gás. E eu parei e falei assim, Lênio ali, ó, aquele Joe ali. E o Lênio era o juiz eleitoral, e eu o promotor eleitoral. E aquele Joe ali carregando o gás. Ué, eu parei o carro e falei assim, cara, onde é que você pegou esse gás? Ele, não, gaguejou. Eu falei assim, foi o candidato tal que te deu o gás, né? Foi. Eu falei assim, então você entra aqui no carro agora que eu vou levar você pra promotoria. Vou reduzir a termo e vou pedir uma busca e apreensão. Né, Lênio? Catei o botijão de gás, joguei no porta-lá, acabou o carro. E fomos pra promotoria, reduzir a termo, busca e apreensão, batemos lá, mas foi jogar uma tarrafa num cardume. Mas pegando tudo. Eleitoralmente. Se a gente for falar aqui, dá um episódio só de eleitoral. Eleitoral estava numa comarca pequena e eu estava à noite já era altas horas da noite, e recebi a ligação falando que num distrito haviam cercado a casa do prefeito e iriam matá-lo. E lá não tinha policial nesse distrito, não tinha PM, simples assim. Na época, estou te falando, no início de 2000, né? Porque você estava entrando aí, estava lá. E me chamaram, falaram, olha, cercaram a casa do prefeito e a ideia aqui é matar o prefeito. Aí eu peguei, chamei os poucos policiais que tinha na sede da comarca, onde eu estava, né? Vamos embora para lá. Aí eu fui no carro da promotoria com o oficial e um carro de polícia, 2 carros de polícia. Vamos embora. Chegamos lá,
A casa do prefeito ficava no meio de um quarteirão. O carro da promotoria ficou acima, o carro de polícia ficou atrás, embaixo. Fechamos todo mundo, a polícia desceu. Eram uns 4, 5 policiais mais bons na época, policiais PMs antigos, bons. Aí a gente viu lá no meio, tinha vereadores, conselheiros tutelares, tudo, aquela politicagem de cidadezinha pequena. O vereador, ainda bem que o senhor chegou. E foi caminhando para o meu lado, o policial militar o interceptou. Ainda bem, não. Encosta a mão no carro, abre as pernas, vai ser revistado. Mas na época era muito diferente. Eu estou falando coisa de 30 anos atrás, puxa vida. Mas enfim, eleitoral rende muita coisa. Vocês veem, é engraçado assim, né? Eu, como mais moderno, a gente chega nas comarcas do interior, né, nas promotorias, e a gente vê, né, a população, a sociedade com uma esperança, né, se eles querem reunir conosco, né, e dá para ver, assim, quando chega um promotor de justiça na comarca, que a sociedade tem uma esperança, mas é justamente por isso, por essas histórias, essas causas, essas atuações, né, tão corajosas, comprometidas, aguerridas, que levam, né, traduzem, né, para a sociedade que o compromisso do Ministério Público, né, então gera toda essa expectativa, né, de esperança de coisas corretas, né. Assim, a gente é do tempo, né, Mário, que em comarca a gente atendia no fórum, nessa salinha minúscula, indigna até às vezes, que a gente ficava. A gente trabalhava de manhã, a gente saía para almoçar, eu lembro bem, voltava depois do almoço, aquelas longarinas do fórum, assim, lotadas de pessoas para falar com o promotor de justiça, todas com sacolinha de plástico, com os documentos dentro, sabe? Todas ávidas por resolver problemas que, aos olhos de alguém de fora, é problema banal, mas para ela, para aquela pessoa, está tornando a vida dela insustentável. Tipo assim, eu já resolvi caso de o meu vizinho tem um cavalo que está defecando no quintal dele e está atraindo moscas para minha casa. Eu tinha que resolver com o vizinho colocar o cavalo mais na frente. Sabe? É tipo de coisa assim que hoje é inimaginável, mas tinha isso. Né? Isso é curioso, o que você disse sobre essa... Eu também fui testemunha dessa época em que nós atendíamos como se fosse uma fila de beneficiários do INSS, né? E o quanto isso gerava a legitimidade do Ministério Público enquanto instituição. Sim. Eu acho que a gente tem que, agora, fazendo uma reflexão mais séria a respeito, houve um distanciamento importante do Ministério Público no que diz respeito da comunidade, sabe? O Ministério Público se distanciou da comunidade. O teletrabalho, eu acho que ele vem, sim, para acrescentar, ele nos traz mais eficiência, efetividade, talvez, mas há um distanciamento importante do Ministério Público, principalmente nas comarcas do interior, sabe? E isso eu sinto, porque eu e Públio que vivemos, você também viveu isso, em que nós tínhamos que estar todo santo dia ali na promotoria, né? Nós éramos buscados pelas pessoas pobres, principalmente, né, Públio? O Ministério Público sempre atuou muito junto da comunidade pobre, sabe? E é curioso, porque quando a gente na comarca, você falou da improbidade, porque a gente começa a cheirar, até ter o cheiro da improbidade, a gente consegue captar estando lá presente. Isso. E esse distanciamento, ele tem que ser revisto. É importante que seja revisto. Sabe? O que nos dá amparo mesmo é essa proximidade com a sociedade, de quem eu disse anteriormente, somos advogados, meramente advogados. Você lembra do movimento da PEC 37? Você já estava? Foi. PEC 37 foi um movimento lindo, né? Em que queriam coibir o Ministério Público de investigar e o povo foi para a rua. Foi. Lá em Brasília também, né? Em Brasília, e houve movimentos em todas as comarcas, né? Foi. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão crítica sobre o nosso papel e a nossa forma de atuação. Não é claro, sendo nostálgicos, né? A nostalgia tem seu lugar, é óbvio que tem. Mas a gente tem que refletir sobre a nossa presença. Sim. Eu vou além. Até acho que tem que trazer todo mundo para o debate, inclusive esses órgãos de controle, porque essa questão de números, ficar se exigindo volume de trabalho, número, acaba fazendo o colega da ponta lá da comarca do interior, ele não ter tempo para atender, e a gente sabe, vocês falarem da fila, eu tenho certeza que, como eu também já presenciei isso,
já atuei dessa forma, chega um caso lá na promotoria de justiça que, a rigor, né, Não é nosso. não é nossa atribuição legal. Mas você, como promotor de justiça, e Resolve. por conta dessa trajetória de vocês, esse legado que vocês deixaram, o cidadão, ele chega ali e fala assim, o único que pode me ajudar... Quantos anos já ouviu isso? mesmo. O único que pode me ajudar é o senhor, ou a senhora, promotor de justiça. É quem eu tenho acesso. Porque ele tem o quê? A história, a experiência. É o promotor de justiça que ele enfrentou até o prefeito, que ele enfrentou Exato. até o policial militar aqui, a autoridade policial, né? Então, assim, ele vai chegar lá, o cidadão comum, né? Mais humilde, e falar, é só o senhor que pode me ajudar numa situação, às vezes, simples, que não é nossa atribuição, mas sem essa pressão toda de números e tudo mais, porque esse daqui, você pode resolver, você lá na comarca, né? Uma conversa a gente resolve, muitas vezes, né? Uma atuação. Só que às vezes os órgãos correcionais estão cobrando tanto que o colega ali na ponta fala, eu não posso parar meu serviço por algo que não vai me gerar estatística, que não estou sendo cobrado por isso, que não é minha atribuição, né? Então acho que a gente tem que chegar nesse meio termo, num equilíbrio, né? De fazer essa autocrítica, realmente refletir, mas também trazendo os órgãos de controle para o debate, né? Esse debate importante. Eu acho que a gente ainda não se recuperou da pandemia. Na verdade é essa, a gente não conseguiu se reposicionar. Né? E o Ministério Público, ele tem que ser efetivamente uma instituição muito dinâmica. Mas a sociedade também mudou, né? A sociedade mudou. Hoje muitos buscam por meios virtuais o atendimento, né? Hoje muitos buscam o ChatGPT, inclusive para tratamento de tudo que é coisa. Quer dizer, então assim, a gente tem que perceber isso também. Não que nós queiramos voltar, Sim. mas é importante dizer que todas essas experiências narradas por mim, pelo Publius aqui, elas nos trouxeram até aqui, né? Exato. A questão é assim, tem que se haver um entendimento de que o que não podemos considerar a situação piorou, não, sermos saudosistas ou nostálgicos, como mencionou o Mário. Devemos ver que muita coisa melhorou, o acesso melhorou demais com a utilização de tecnologia. Isso é inegável, né? Agora, há que se perceber também que esse distanciamento físico precisa haver um equilíbrio para que nós mantenhamos a identidade com aquele povo que a gente representa judicialmente. Tá certo, a gente não é eleito, mas que nós somos os advogados deles, somos sim. Então, há necessidade de se encontrar um equilíbrio entre a facilitação do acesso por meio da tecnologia, com também a necessidade dessa proximidade física para não perdermos essa identidade. Eu cito como exemplo as audiências hoje por videoconferência, como facilitou tudo. Eu ouço o policial de dentro da viatura. Ontem eu estava fazendo uma audiência, ouvindo a pessoa numa highway nos Estados Unidos. Né? Ele parou no acostamento e deu entrevista. E prestou depoimento para a gente. Ou seja, há essa facilitação e devemos utilizar. Né? Mas não podemos jamais perder essa identidade, porque é o que dá o amparo para o Ministério Público. Esse amparo social, certo? Que hoje está bem combalido em função disso que o Mário falou. E você falou também, dessa exigência por números, sendo que essa situação de aproximação não é contabilizada, né? E também dessa ausência física do colega na localidade. A gente precisa entender o local que a gente está trabalhando. Percepção, a percepção de tudo ali, intuitiva, colabora por demais a nossa atuação no dia a dia ali dentro. Saber quem é quem e o que é o que. Exatamente. Eu concordo com você. Pessoal, eu nem vi o tempo passando aqui, foi muito bom, assim, foi excelente, assim, foi renovador, assim, eu falo, pessoalmente, tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui, acompanhando, primeiro que vai ter vontade, né, de integrar o Ministério Público, e quem já integra o Ministério Público, primeiro que vai se deliciar aqui com as histórias e também com os causos, né, se identificar, e para a geração mais nova também eu tenho certeza que vai ser um impulso, vai ser uma energia, assim, um estímulo muito grande. Então eu quero agradecer
muito, amigo Mário, Publius, pela oportunidade aqui de aprender tanto com vocês. E assim, como é unânime aqui que eu falando, né, não significa nada, e o Mário consegue convencer todo mundo, né? Porque é um carisma, né? Aí é diferenciado mesmo. Eu vou deixar pro nosso querido Mário fazer o encerramento aqui. Tá, obrigado, presidente. Obrigado. A bondade dos amigos, né? Mas eu acho que a ideia foi interessante para mostrar que, como você disse lá no começo, eu e Publius aqui e outros tantos temos paixão pela instituição, pela realização das funções e para mostrar também, principalmente para os novos colegas, que Ministério Público se faz dessa forma, né? E agora há uma forma diferente, né? Que agora nós temos pelo YouTube, é isso, né? A necessidade de curtir, compartilhar, ativar o sininho, sabe? A fim de que haja, presidente, como você bem diz, o devido engajamento. Isso é essencial para que essas histórias permaneçam. A gente perde muito, viu, Publius, em não contarmos sobre nós e sobre aquilo que nós fizemos, sobre as agruras pelas quais nós passamos, né? Tanto para incentivar, de algum modo, os novos colegas, mas também, às vezes, para traumatizá-los com histórias diferentes, né? Eu acho que é importante isso no Ministério Público, nós termos sempre essa vibe apaixonada e sim nos sentirmos frustrados, termos medo, irmos em frente, sacrifícios pessoais, mas com um brilho nos olhos, que é o que justifica a nossa função, né? Com certeza. Deixa a palavra aí para o querido Publius. Murata, eu agradeço muito o convite e cumprimento a ambos por terem idealizado esse formato. Esse programa foi muito bom. Sugiro até que amplie vários colegas, mesmo porque que se formos tratar de todas as histórias que temos aqui, interessante que temos, adentraremos o período vespertino, noturno, madrugada adentro, e não pararemos nunca. Cada um tem inúmeras histórias para contar, mas eu acho que é enriquecedor esse compartilhamento de ideias, né? Peço já desculpas pelas limitações nas minhas narrativas, eu não sou um bom contador de casos, mas enfim, cumprimento sinceramente meus amigos Mário Henrique e Murata, a quem respeito e admiro e gosto muito, né? Murata, antes do MP, já tínhamos um relacionamento pessoal, uma amizade, e só fortaleceu com seu adentramento na instituição. Efetivamente, acho que é bom que muitos saibam do que enfrentamos, das experiências que passamos, posto a exemplo da história que o Mário contou no início. Nada disso é conhecido. Enquanto e o Ministério Público, o promotor de justiça, sofre com isso. Fala-se muito da sobrecarga do trabalho do judiciário, mas não verificam o que é o trabalho do promotor de justiça, que é um trabalho judicial, extrajudicial, trabalho árduo, desgastante, né? E muito complexo. Então eu acho que é necessário para a instituição, Mário, que divulguemos o que passamos no dia a dia, para verificar que quando eu recebo o inquérito, analiso o inquérito, para saber se eu devo processar, arquivar a NPP ou denunciar, ofereço a denúncia, eu que dou impulso oficial àquela ação penal. A audiência de instrução de julgamento, eu toco aquela audiência de instrução de julgamento diante do princípio acusatório. Ao final, eu vou pedir a condenação ou absolvição. Isso. Depois da sentença, que é o ato do juiz, praticamente o único ato do juiz, depois da decisão final, eu ainda partirei para um recurso ou as contrarrazões daquele recurso, sendo que a luta continua em segundo grau. Então, é necessário que seja divulgada essa atuação nossa, não só processual, mas extraprocessual. Aquela atividade de investigar, aquela faculdade de atendimento ao público. É desgastante, mas toma tempo, mas é tão importante. Então, assim, eu parabenizo, congratulo sinceramente a ambos,
o idealizador e o... Ele foi o idealizador? O Mário é dei uma cabeça ideia. pensante. É idealizador e o executor. Eu só cumpro ordem. Parabéns a ambos. Obrigado, pessoal.